Queridos, boa noite, Deus abençoe você, amada igreja que nos assiste mais uma vez no programa Palavra à Mesa. Deus possa abençoar os queridos irmãos da nossa comunidade local, a nossa sede aqui no Bessa, aos irmãos de Mangabeira, com o querido pastor Fábio, de Campina Grande, com o querido pastor Átila, e de Tramataia, com o pastor Nildo. Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. O cerne do nosso programa é abençoar a nossa comunidade de fé com a palavra semanal para a sua vida, para a sua família, para que você cresça no conhecimento das Escrituras. Nós estamos num momento, irmãos, de uma sociedade que tem desvalorizado aquilo que tem valor. Nós podemos ver nesse momento que estamos, que os valores estão distorcidos e que, vamos dizer assim, os valores têm sido frágeis e líquidos como água. E aí eu pensava sobre uma palavra para trazer nessa data especial desse feriado, que muitos esquecem o princípio da vida e levam a vida de uma forma sem limites. Eu me lembrei do texto de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24, eu não lerei todo o texto, mas citarei alguns versículos desse texto de Gênesis capítulo 3, do 1 ao 24, onde ele vai nos mostrar um momento importantíssimo na história da humanidade, quando o pecado entra no mundo e, através do pecado, há a queda e as suas consequências. Como disse a vocês, o meu texto é Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 24, que eu deixo para você meditar em família, nesse feriado extensivo que nós vamos ter. As nossas programações serão normais no domingo, tanto domingo pela manhã como domingo à noite, mas você terá alguns dias de descanso. Eu queria refletir com você sobre um dos momentos mais marcantes na história da humanidade. Por que marcantes, pastor? Porque a partir dali a entrada do pecado veio ao mundo. E nós cremos que esse texto ele é real, ele não é um texto metafórico. De fato aconteceu essa conversa entre a serpente, não é? Que levou Adão e Eva ao pecado. A queda de fato existiu. A queda de fato é uma realidade. E por ela ter existido, ela vai trazer um rompimento nos relacionamentos. Veja, no programa passado eu falei sobre os relacionamentos na família. E aqui nós vamos voltar de novo o rompimento dos relacionamentos. Primeiro relacionamento rompido. O homem rompe a sua relação com Deus. Segundo relacionamento rompido com o próximo. O homem rompe a sua relação com Eva, que era sua esposa. Um culpa o outro. Os dois se culpam mutuamente. E terceiro, agora, nesse terceiro ponto, o homem quebra o seu relacionamento com o Criador. Ele está com medo de Deus. Ele é um conflito ambulante pelas decisões equivocadas que ele tomou. A culpa vive dentro dele. Uma guerra interior vive dentro dele pelo pecado. E quarto, vamos dizer, com o ambiente, com o habitat, com a natureza, não há mais harmonia. Não há mais trabalho para se sustentar. O homem sofre as consequências e a maior tragédia hoje da humanidade continua a ser o pecado. E tudo começou, querido, pense, no jardim perfeito. Tudo era perfeito. Deus criou o homem, criou a mulher para viver em comunhão com ele. E o homem como gestor desta criação. O homem era aquele que governava essa criação. Mas por meio da desobediência, a gente traz essa consequência. Ele queria ser igual a Deus. Essa harmonia foi quebrada, foi rompida. E as consequências desse ato ainda são sentidas por nós hoje. Por isso que eu quero alertar você nesses dias. Mas, no entanto, em meio ao juízo, Deus revelou sua graça. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a gente chama de proto-evangelho, Deus já prometeu um redentor. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós pegamos o texto de Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6, nós vamos ver que toda vez, querido, e aí eu quero trazer o homem, mas eu quero fazer esse paralelo, o homem a você, a mim, a cada um de nós. Quando o homem abre a sua agenda,
os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração para conversar com o diabo, para abrir esse espaço para o tentador, ele está em perigo. A mulher estava no lugar errado, na hora errada, e abriu a agenda para quem não deveria abrir. Ela desobedeceu ao Deus Criador. Vamos ver o que aconteceu no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem e disse: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Veja, eles abrem a agenda, o homem e a mulher, para um bate-papo, vamos dizer assim, teológico, um bate-papo de conhecimento bíblico com o diabo, onde Deus dá uma ordem positiva, o diabo dá uma ordem negativa. Por quê, pastor? Veja, a serpente usada por Satanás se aproximou de Eva com astúcia e lançou o quê? O que é que o inimigo usa contra nós? Dúvidas sobre a bondade de Deus. E ela usou 3 estratégias para enganar. A primeira delas, veja se não é assim que o inimigo age para conosco. Distorção da palavra. Se é assim que Deus disse, ele cria dúvida no que Deus disse, e aí ele plantou essa dúvida no coração de Eva, e Eva para conversar com ele, e diz a ele: Deus nos deixou comer das árvores, apenas uma não poderíamos comer. Você entende isso? Quando você acolhe dúvidas no seu coração, querida família, querido homem, mulher, jovem que nos assiste, dúvidas que Satanás lança sobre sua vida, você abre uma agenda para ele. E aí é fria, você está entrando num grande perigo, meu irmão. Cuidado nesses dias, desse feriadão que nós vamos ter, dessa festa que nos faz afastar-se de Deus, onde o pecado está exposto de uma forma muito clara como algo que é normal e aceitável. Eu quero dizer a vocês, irmãos, pare de escutar aqueles que distorcem a palavra poderosa de Deus. A palavra de Deus, e ele lança palavras que agradam o seu coração, como a serpente. Isso é um aviso para você. Não tenha tempo para essas coisas. Não tenha tempo para escutar aquilo que você não deve. A segunda consequência, a negação da consequência do pecado. Satanás olhou para Eva e disse assim: certamente não morrerás. Deus disse a eles: vocês não desobedeçam que vocês morrerão. Aí a serpente distorce e diz: certamente vocês não morrerão. Ele fez o pecado parecer inofensivo. E eles caíram na cilada do inimigo, entraram na distração. E veja, meus irmãos, quem tem razão? Deus ou inimigo das nossas almas? Quando Deus diz: certamente morrereis. Terceiro, ele criou um apelo ao desejo humano. Sabe, ele joga em nós o desejo de termos aquilo que nós não deveríamos ter. Ele diz a Eva que aquilo era agradável. E no texto, no versículo 6, Eva viu que era agradável aos olhos. O pecado sempre aparece atraente no início. Sempre chama a atenção. O diabo gera essa insatisfação com o que você tem, para que você ache que mereça muito mais do que Deus já lhe deu. Para que crie em você essa insatisfação. E isso é um grande perigo. Você sabe que isso é uma das principais causas de divórcio? Há pessoas passando por crises conjugais, e aí elas olham para si mesmas e dizem assim: eu mereço ser feliz. Eu mereço. Eu tenho esse direito. Eu preciso ser feliz. Sabe como o filho pródigo, que tinha a mesa farta na casa do seu pai, mas mesmo assim ele decide pedir a sua herança e ir embora porque a casa do seu pai não mais lhe satisfazia. Alguns pensam que é o adultério que vai lhe trazer felicidade, que são as drogas, que são as festas mundanas, que são as bebidas. O diabo engana, ele é mentiroso. O
que ele tem é escuridão, culpa e morte. E esse é o perigo da tentação. A tentação normalmente mostra uma isca apetitosa, mas não mostra o anzol mortal por trás dessa isca. Ele mostra a isca, mas por trás está o anzol ali que vai lhe puxar. Ele oferece prazeres, mas ele traz culpa. Ele oferece liberdade, mas ele não liberta, ele aprisiona. Eva comeu e deu a Adão. Imediatamente tudo mudou. A inocência foi perdida. Eles perceberam que estavam nus, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. E aí, meus irmãos, o pecado entra no coração da humanidade, o drama da culpa, a ficha cai, os olhos foram abertos e eles dançaram, foram presos na armadilha. E eu quero ir fechando essa palavra dizendo a você, preste bem atenção, nesses dias que antecedem ou que já estamos dentro desse feriadão, que seus olhos e seus ouvidos ouçam a voz de Deus. Lembre-se, o pecado começa sutilmente. Muitas vezes por meio de pequenas dúvidas que surgem, de desejos aparentemente inofensivos. Lembre-se ainda, Satanás ele continua usando a mesma estratégia hoje, tentando nos afastar da confiança de Deus. E aí, queridos, quando nós pensamos sobre isso, o pecado traz consequências. O pecado trouxe consequências drásticas para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vergonha, antes não havia culpa. Agora eles tentam se cobrir por folhas. Medo, antes havia comunhão com Deus, eles andavam com Deus, agora eles se escondem de Deus. Eles ficam longe de Deus. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Talvez você esteja com medo porque você está nu. Mas não é porque você está nu fisicamente, mas porque você desobedeceu a Deus. E normalmente quando nós desobedecemos a Deus, nós criamos uma evasiva, uma desculpa. Foi isso que Adão fez. Diante disso, Deus, fechando a nossa mensagem, declara juízo para a serpente. Decreta sua derrota final. Como eu disse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz que o Senhor esmagaria a sua cabeça. Para a mulher haveria dor na sua gestação. Algo maravilhoso se tornou sofrido. E também desafios no relacionamento com o seu marido, no versículo 16. Para o homem, trabalho forçado, árduo, ervas daninhas, dificuldade na agricultura, e a morte passaria a fazer parte, então, da existência humana. Mas Deus trouxe uma promessa de redenção, como disse a vocês em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mesmo em meio ao juízo, Deus faz a primeira promessa do Evangelho. A descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa foi a primeira profecia sobre o Salvador que viria para restaurar a nossa comunhão perdida com o Pai. E assim, meus irmãos, eu quero dizer a você, eu não sei como é que você está, mas eu quero dizer a você que Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo quando eles pecam. Desde o início, Ele planejou a salvação através do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E aí, meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que nesse momento que nós estamos, lembre-se, o pecado nos afasta de Deus, mas Cristo nos reconcilia com Ele. Nossa salvação não vem dos nossos esforços, mas da graça de Deus. E eu quero lembrar a você, talvez hoje você esteja se sentindo, ou sentindo o peso do pecado e da culpa. Talvez você não se cubra com folhas de figueira, mas você use desculpas, religiosidade. Mas nada pode esconder a nossa condição diante de Deus. Deus conhece o que está dentro de nós. A boa notícia para você essa noite, querido irmão, é que Jesus já pagou o preço da sua vida e um alto preço. Ele é a descendência prometida. É nele que nós encontramos restauração. Hoje é o dia da sua salvação. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer a você que hoje é o dia da sua salvação. Volte para Cristo, volte para a igreja,
Venha rápido, porque o Senhor lhe espera. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor fale ao seu coração profundamente e nos leve a depender, querido, cada vez mais dele e da sua graça, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amada igreja, Deus abençoe você.